Agradecemos a presença de todos, seja bem-vindo a essa casa. Agradecemos à Rádio São Pedro, FM 105.9 e a todos que acompanham a transmissão dessa sessão. Nesse momento, convido a todos a rezar o Pai Nosso. Havendo um número de presença legal em nome de Deus, damos por iniciada a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura do projeto que se trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2025. Esclarecemos a todos que em sessão que se trata da LDO, a sessão é exclusiva e não tem explicação pessoal. Sendo assim, passamos para a leitura do projeto. Projeto de Lei 8/2024. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nessa lei, compreendendo: inciso 1, as metas fiscais; 2, as prioridades da administração municipal; 3, a estrutura dos orçamentos; 4, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município; 5, as disposições sobre a dívida pública municipal; 6, as disposições sobre despesas com pessoal; 7, as disposições sobre alterações na legislação tributária; 8, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; e 9, as disposições gerais. 1. Das metas fiscais. Artigo 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2025 estão identificados nos demonstrativos desta lei. Artigo 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração direta, sendo o Poder Legislativo, Municipal e Poder Executivo, juntamente com seus respectivos fundos municipais, que recebem recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Artigo 4º. Os anexos de riscos fiscais, parágrafo 3º do artigo 4º da LRF, obedece às determinações do Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 5º. As metas de resultados fiscais integrantes desta lei são desdobrados em os anexos de riscos fiscais e metas fiscais desta lei. Constituem-se dos seguintes: tabela 1, metas fiscais; tabela 2, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais nos 3 exercícios anteriores; tabela 4, evolução do patrimônio líquido; tabela 5, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos; tabela 6, receitas e despesas previdenciárias do RPPS; tabela 7, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do município; tabela 8, estimativa e compreensão da renúncia de receita; e tabela 9, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município. Riscos fiscais e providências. Artigo 6º. Em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 4º da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, deverá conter o anexo de riscos fiscais e providências.
Metas anuais. Artigo 7º. Em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, o demonstrativo 1, metas anuais, será elaborado em valores correntes e constantes, relativos à receita, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício de referência 2024 e para os dois seguintes. Parágrafo 1º. Os valores decorrentes dos exercícios de 2025, 2026 e 2027 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Artigo 8º. Atendendo ao disposto no parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 2, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal. Dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo 9º. De acordo com o parágrafo 2º, item 2, do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados do demonstrativo 1. Evolução do patrimônio líquido. Artigo 10. Em obediência ao parágrafo 2º, inciso 3, do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação. Parágrafo único. O demonstrativo apresentará, em separado, a situação do patrimônio líquido do regime previdenciário. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Artigo 11. O parágrafo 2º, inciso 3, do artigo 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também que os recursos obtidos com alienação de ativos que integram o referido patrimônio devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. Parágrafo único. O demonstrativo apresentará em separado a situação do patrimônio líquido do regime previdenciário. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos. Artigo 12. Em razão do que está estabelecido no parágrafo 2º, inciso 4, a linha A do artigo 4º da LRF, o anexo de metas fiscais integrante de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, deverá conter avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais nos 3 últimos exercícios. O demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos, estabelece um comparativo de receitas e despesas previdenciárias, terminando por apurar o resultado previdenciário e a disponibilidade financeira do RPPS
abre parênteses, não existe neste município, fecha parênteses. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Artigo 13. Conforme estabelecido no parágrafo 2º, inciso 5º do artigo 4º da LRF, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas. Parágrafo 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento de receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 14. O artigo 17 da LRF considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo único. O demonstrativo 8, margem de expansão das despesas de caráter continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais das receitas e despesas. Artigo 15. O parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 4º da LRF determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. A base de dados de receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados e na despesa executada nos 3 exercícios anteriores e das previsões para 2023, 2022 e 2021. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do resultado primário. Artigo 16. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. Parágrafo único. O cálculo de meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo governo federal através das portarias expedidas pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e as normas de contabilidade pública. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do resultado nominal. Artigo 17. O cálculo do resultado nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo governo federal com a regulamentação da STN. Parágrafo único. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o ativo disponível mais haveres financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas e privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará a dívida fiscal líquida. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do montante da dívida pública. Artigo 18. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. Parágrafo único. Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção de valores para 2025, 2026 e 2027.
2. Das prioridades da administração municipal. Artigo 19. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2025 estarão definidas e demonstradas no plano plurianual, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária de 2025 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2025, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nessa lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. 3. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 20. O orçamento para o exercício financeiro de 2025 abrangerá os poderes legislativo, executivo e fundos, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada ente da administração municipal. Artigo 21. A Lei Orçamentária para 2025 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Artigo 22. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da Lei 4.320/64, conterá todos os anexos exigidos na legislação vigente. 4. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município. Artigo 23. O orçamento para o exercício 2025 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras. Artigo 1º, parágrafo 1º, 4º, inciso 1, a linha A, e artigo 48 da LRF. Artigo 24. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2025 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes. Artigo 12 da LRF. Artigo 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas a fonte do recurso, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo. Artigo 9º da LRF. Inciso 1. Projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias. Inciso 2. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 3. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura. Inciso 4. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos. Artigo 26. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programadas para 2025 poderão ser expandidas conforme a situação econômica e financeira, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2023. Artigo 27. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo próprio desta lei. Artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 1º.
Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 28. O orçamento para o exercício de 2025 poderá destinar recursos para reserva de contingência não inferiores a 0,5% das receitas correntes líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de créditos adicionais suplementares para atender insuficiência de qualquer despesa orçamentárias, servindo como recursos os constantes do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos eventuais fiscais imprevistos. Obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem, até o dia 1º de agosto de 2025, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Porém, em casos de créditos extraordinários, poderá ser utilizada a qualquer momento conforme necessidade. Parágrafo 3º. Fica excluído do limite previsto neste artigo para abertura de créditos adicionais suplementares os créditos adicionais suplementares provenientes do superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de crédito e das anulações de dotações orçamentárias utilizadas com o mesmo projeto, atividade, operações especiais, elemento da despesa, diferenciando apenas a fonte de recursos. Artigo 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da LRF. Artigo 30. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso. Artigo 8º da LRF. Artigo 31. Os projetos e atividades priorizadas na Lei Orçamentária para 2025, com dotações vinculadas em fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Artigo 8º, parágrafo 1º e artigo 50, inciso 1 da LRF. Artigo 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2025, constante no anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 e artigo 14, inciso 1º da LRF. Artigo 33. A transferência dos recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo e de cooperação técnica, e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, e dependerá de autorização em lei específica. Artigo 4º, inciso 1º, a linha F e artigo 26 da LRF. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas, no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da LRF,
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do dispositivo do artigo 16, parágrafo 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, cujo montante do exercício financeiro de 2025 em cada evento não exceda ao valor limite da dispensa de licitação, fixado no item 1 do artigo 24 da Lei 8666 de 93, devidamente atualizado artigo 16, parágrafo 3º da LRF. Artigo 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 45 da LRF. Artigo 36. As despesas decorrentes. Artigo 36. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 62 da LRF. Artigo 37. A previsão das receitas e fixação das despesas serão orçadas para 2025 a preços correntes. Artigo 38. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos dos respectivos elementos de que trata a Portaria STN 163/2001. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo. Artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 39. Durante a execução orçamentária de 2025, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2025. Artigo 127, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá ao estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º da LRF. Artigo 41. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a Lei Orçamentária de 2025 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais, das metas físicas estabelecidas. Artigo 4º, inciso 1º, a linha E da LRF. 5. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 42. A Lei Orçamentária de 2025 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento da despesa de capital, observado o limite de endividamento com base nas receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato. Artigo 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 32, parágrafo único da LRF. Artigo 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2 da LRF. 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa,
poderão, em 2025, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma de lei, e a realizar concurso público, observados os limites e as regras da LRF. Artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2025. Artigo 46. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal do Poder Executivo e Legislativo não excederá em percentual da receita corrente líquida o limite prudencial de 51,30% e 5,70%, respectivamente. Artigo 22, parágrafo único, inciso 5 da LRF. Artigo 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excedam a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da LRF. Artigo 22, parágrafo único, inciso 5 da LRF. Artigo 48. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF. Artigo 19 e 20. 1. Eliminação de vantagens concedidas aos servidores. Inciso 2. Eliminação das despesas com hora extras. Inciso 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo comissionado. Inciso 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 49. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda atividades próprias da administração pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade de contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores. 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 50. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes da classe menos favorecidos, devendo esses benefícios ser considerados como no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que se iniciar sua vigência nos dois subsequentes. Artigo 14 da LRF. Artigo 51. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam inferiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 14, parágrafo 3º da LRF. Artigo 52. O ato de conceder ou ampliar incentivos, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º da LRF. 8. Diretrizes específicas do Poder Legislativo. Artigo 53. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Parágrafo 1º. O repasse financeiro devido à Câmara Municipal será efetuado até o dia 20 de cada mês, conforme artigo 29-A da Constituição Federal.
Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluindo os gastos com subsídio dos vereadores, não poderá ultrapassar 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O Poder Legislativo ficará autorizado a utilizar até 30% do total de seu orçamento para a abertura de créditos adicionais suplementares para atender insuficiência de qualquer despesa orçamentárias, servindo como recurso os constantes do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64. 9. Das disposições em geral. Artigo 54. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do município, que apreciará e devolverá para a sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o exercício financeiro de 2025, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 55. Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso de pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 56. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 57. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 58. Conforme artigo 117-A da Lei Orgânica deste município, fica estabelecido para o exercício financeiro de 2025 a execução das emendas parlamentares do Executivo Municipal até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício exterior, sendo 0,6% destinada às ações de serviços públicos de saúde. Artigo 58. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, 12 de abril de 2024. Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Quero continha, senhor presidente. Alô, esclarecemos a todos que em sessão que se trata da LDO, Lei de Desvio Orçamentário, a reunião é exclusiva e não tem explicação pessoal. Então, a gente sempre tem uma reunião para fazer a leitura da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, e uma outra reunião para ser discutida também essa lei. E sempre o nobre colega vereador o Zé da Horta, ele agradece o meio de comunicação, né, Zé, da 105, 105.9 e os órgãos que transmitem a nossa reunião. A gente fica muito feliz quando encontra as pessoas que falam assim, ó, eu acompanho a reunião de vocês direto. E essa semana o companheiro nosso ali que mora no Conjunto Barbacena, no Tilápia, ele falou assim, ó, eu acompanho a reunião de vocês toda semana. Tem a outra também que é muito amiga do Zé da Horta, a Sandra Bergamin, viu, Zé? Também acompanha a nossa reunião. Ela falou pra mim que toda segunda-feira acompanha a nossa reunião. E o Diego também, aqui o Diego é o enfermeiro aqui do Posto de Saúde, também acompanha. Então tem várias pessoas que acompanham a nossa reunião aqui. A gente fica muito feliz dessas pessoas estar acompanhando. Eu acho que mais ou menos 200 pessoas acompanham a nossa reunião. A gente fica muito feliz por estar acontecendo isso daí. Não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.